Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar sobre as chegadas de Matheus Gamarra e Romeu Benítez ao Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses assuntos. Então vamos lá com os assuntos do vídeo de hoje. Gente, o Atlético Paranaense confirmou suas duas primeiras contratações para a temporada 2024. São elas o zagueiro paraguaio Matheus Gamarra, ex-Olímpia, pelo qual o Atlético pagou 3 milhões e meio de dólares para adquirir 75% dos direitos econômicos do jogador, e o também paraguaio Romeu Benítez, atacante ex-Guarani do Paraguai, pelo qual o Atlético pagou 3 milhões de dólares para adquirir 80% dos seus direitos econômicos. E conforme foi prometido em outros vídeos do canal para vocês, se tem contratação no Atlético, tem vídeo de análise. E para começar, vamos falar aí de Matheus Gamarra, zagueiro paraguaio, canhoto, de 23 anos de idade. Existe uma discrepância em relação à informação da altura do Gamarra. Alguns lugares falam em 1,80 m, alguns outros falam em 1,85 m. Fiquem então vocês sabendo que ele tem alguma altura entre esses dois dados, ou como o Atlético não divulga essa informação no perfil oficial do clube, fica difícil a gente ter uma última informação derradeira para confirmar. Mas o que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que é um excelente prospecto, talvez fora do mercado brasileiro, onde a gente tem um Lucas Beraldo, por exemplo, se aproximando de se tornar reforço do Paris Saint-Germain. O Gamarra talvez seja um dos grandes zagueiros jovens do continente sul-americano hoje, e principalmente de um perfil muito interessante para a situação atual do Atlético. O Atlético sofreu muito defensivamente na última temporada. Então, em vez de contratar um zagueiro de 19, 20, 21 anos de idade, que poderia precisar de um período de adaptação, o Atlético encontra no Gamarra um jogador de 23 anos, já vem de 2 grandes temporadas com a camisa do Olímpia, já estreou pela seleção principal do Paraguai, e por esse motivo passa para todos nós a sensação, ou a esperança, ou a certeza de um rendimento técnico mais imediato, com a possibilidade ainda de que o Atlético tenha também um rendimento financeiro com esse jogador daqui 1 ano e meio, daqui 2, porque como ele tem 23 anos aí recém-completados, ele poderia ser vendido ainda para a Europa no limite da idade, com 24 para 25 anos. Então o Gamarra, para quem não conhece, um jogador que talvez não tenha como principal ferramenta a força física, que não estou dizendo que ele seja um jogador fraco fisicamente, estou dizendo que ele não é aquele zagueiro truculento, mas que ainda assim consegue um índice muito alto de vitórias em duelos físicos, mais de 70% no global na última temporada do Campeonato Paraguaio. Então esse é um índice muito, muito alto. Normalmente quando a gente fala de defensores, principalmente zagueiros, a gente espera ou torce, vou só descartar uma live aqui, para que o índice de duelo seja aí acima de 60%, 65%, tanto em duelos físicos quanto em duelos aéreos. E o Gamarra realmente consegue exceder ainda esse número, então é um jogador que deve acrescentar muito ao nosso sistema defensivo. Como eu mencionei, não é um jogador tão truculento, embora seja muito agressivo, ele não vai se esconder de divididas, muito pelo contrário, é um jogador que vai sempre disputar muito agressivamente a posse da bola, mas que como principal ferramenta para roubar posse, para roubar, recuperar bolas, você vai ver ele se valendo muito da capacidade de posicionamento, de antecipação. Tanto é que foi o jogador que mais roubou bolas na última temporada da Libertadores, se a memória não estiver me traindo, eu acabei de conferir essa informação. E, inclusive, também um número muito alto de roubadas de bolas recuperadas na última temporada do Campeonato Paraguai. Foram mais de 13 em média, que é um número bem interessante mesmo para um zagueiro como ele. E como é um jogador que de formação é lateral esquerdo, não pensem vocês que, apesar disso tudo que eu estou mencionando, seja um jogador de pouca capacidade técnica, muito pelo contrário. O Gamarra é um jogador de boa capacidade de passe, né, passe, lançamentos, cruzamentos, até pelo fato de ter sido lateral, e que com a posse de bola vai saber contribuir com a construção do jogo, seja fazendo a linha, seja fazendo a saída, desculpem, pelo chão como zagueiro, passando a bola, seja conduzindo a bola para livrar um companheiro, né, forçar uma mudança da marcação do adversário. Então, um jogador que tem tudo para acrescentar muito ao Atlético, especialmente com a possível chegada do Domenech Torrent, né, que a gente vai analisar em outro momento, mas um jogador que, como faz o Esquivel, pode avançar pelo lado como se fosse um lateral, apesar de ser zagueiro, inclusive é uma situação bem parecida com a do Esquivel até, e que também pode se posicionar por dentro como uma espécie de volante, caso o time precise, tá? Não digo jogar como volante, mas pode, no momento que o Atlético tem a bola, se posicionar ao lado dos volantes para facilitar a circulação do jogo.
Então, uma contratação muito boa do Atlético, desculpe. Tem tudo para dar certo, para ter rendimento imediato e se tornar a principal referência defensiva da equipe. Acho que foi o Fusqueta, o Juliano Lorenz, lá da Atlético, que mencionou hoje mais cedo que a partir desse momento a zaga passa a ser Gamarra e mais um. Eu sou da mesma opinião, e aí você pode ter a sua própria opinião sobre quem deveria ser esse mais um, se é Kaká, se é Thiago Heleno, se é Pedro Henrique, enfim, quem quer que seja. O que eu acho, gente, aqui, a partir daqui é palpite meu, tá? Não tem informação. É que a chegada do Gamarra fecha algumas portas para jogadores que a torcida, ou parte da torcida, gostaria. Caso do Alexander Barbosa, zagueiro argentino, que jogava no Libertad do Paraguai, que está sem contrato, e também do Léo Pelé, zagueiro lateral brasileiro, esse que estava no Vasco da Gama, depois de ter tido uma passagem pelo São Paulo. Acho que é muito pouco provável que o Atlético avance pela contratação de qualquer um desses jogadores. Ambos são canhotos, assim como o Gamarra. E eu acho que, repito, é pouquíssimo provável que o Atlético se disponha a ter dois jogadores caros e canhotos no seu elenco para o sistema defensivo. Eu não me lembro de nenhuma equipe de sucesso que tenha trabalhado com dois zagueiros canhotos, à exceção da Internacional, do Mancini e do José Mourinho, no início da década de 2000, que tinha um trio formado aí muitas vezes por Kivu e Samuel, ou Samuel e Materazzi, enfim. Ali realmente você tinha 2, 3 zagueiros canhotos se alternando nas posições de defesa, mas de um modo geral a gente não vê mais de um jogador canhoto sendo escalado ao mesmo tempo, motivo pelo qual eu imagino que o Atlético se afastará de qualquer outra alternativa nesse sentido. E aí, falando um pouquinho de Romeu Benítez, gente, extremo, né, ponta, especialmente pelo lado esquerdo, de 21 anos de idade, 1,70 m de altura, teve a sua segunda temporada pelo Guarani do Paraguai, dessa vez com bastante destaque, 41 partidas no último ano, 29 delas como titular. Foram poucas partidas completando os 90 minutos, essa é uma coisa que me chamou a atenção. Foram 10 partidas de 90 minutos e mais 5 partidas com 80 minutos ou mais. Mas, de qualquer maneira, para um jogador tão jovem, isso não é tão incomum, inclusive pelas questões aí de necessidade de recuperação defensiva, desgaste físico, tudo isso é uma coisa que deve se alinhar com o passar do tempo. A grande questão é que, diferente do Gamarra, já vem aí de algumas temporadas, já em fase de consolidação, o Benítez vem na sua temporada de ascensão da carreira, né? Ele passa de 2 gols e 1 assistência em 2022 para 8 gols, 6 assistências e 2 pré-assistências em 2023. Então, um jogador que teve um ganho muito alto de rendimento e que, trabalhando como extremo pelo lado esquerdo, né, com o pé trocado, ele é destro, é aquele tipo de jogador que vai buscar contra o lateral adversário, contra o zagueiro adversário, contra quem quer que seja o seu marcador naquele momento, para trazer a bola por dentro, tanto buscando uma oportunidade de finalizar contra o gol adversário ou de servir um companheiro melhor posicionado. A grande questão, gente, é que, como eu mencionei, não é um jogador do qual a gente tem aí um lastro tão grande quanto o do Gamarra. Então, um jogador de 21 anos, veio da sua melhor temporada num Campeonato Paraguai, Paranaguai não existe. Um Campeonato Paraguai que tecnicamente é muito diferente do futebol brasileiro, então tem pouca experiência para chegar no Atlético e ter rendimento imediato. É possível que ele faça isso, porque o talento para isso aparentemente existe, né? Um jogador de bastante potencial, mas talvez ele precise passar por um processo de adaptação, como aconteceu com alguns outros jogadores, antes de poder apresentar efetivamente o seu melhor nível. Especialmente considerando que o Benítez, de um modo geral, ou praticamente com quase 100%, tem atuado somente pelo lado esquerdo do ataque, onde na última temporada, caso a gente volte a ver a mesma situação, quem tem atuado via de regra é o Agustín Canóbio. E o Canóbio vem sendo uma peça muito importante, talvez não seja tão simples para o Romeu Benítez chegar e desbancar o Uruguai de imediato. Então, 2 contratações que eu gostei bastante, 2 contratações com perfil de Atlético Paranaense, ambos com capacidade de entregar rendimento para o clube em primeiro momento, técnico dentro de campo, e depois dar retorno financeiro também fora de campo. Já falei aqui sobre a importância desse tipo de negociação para a manutenção do projeto esportivo do clube. Ambos podem terminar o ano como titulares, não tenho nenhuma dúvida disso. O Gamarra, com certeza, o Benítez tem potencial para isso. Então, gostei sim bastante, espero que eles venham para acrescentar e gostaria de saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam sobre essas contratações. Como eu sempre digo, eu leio todos e respondo todos. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.